Se você deseja ter uma casa super aconchegante para fazer dela o seu lar, esse vídeo é para você. Oi, eu sou a Thaisa Tosati, sou psicoarquiteta, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje eu quero falar de casas aconchegantes. E quando a gente fala de aconchego, a gente está falando de uma sensação, de se sentir acolhido dentro do espaço, né? Então, sabe aquela sensação de chegar em casa e ter aquele alívio, aquela alegria, porque você chegou no seu refúgio? É essa sensação que sua casa pode te proporcionar se você fizer escolhas aí e trocas mais inteligentes para obter tal resultado. E aí, a primeira dica que eu quero te dar é sobre a iluminação natural. É importantíssimo a gente priorizar uma iluminação natural e ter ali isso em abundância nos seus ambientes. Por quê? Quando você entra numa casa, num espaço, um quarto, uma sala, onde tem ali uma janela muito pequenininha, que tem ali pouca entrada de luz natural, você vai perceber que esse ambiente vai ficar mais escuro, vai escurecer mais. E com isso, você já fica com aquele ambiente mais frio, mais sombrio, totalmente oposto do aconchego que você está buscando. Então, colocar aí, quando é possível, janelas mais amplas, portas de vidro, né, que vai ali para a varanda, por exemplo, você já traz muito dessa iluminação natural e isso faz muito bem, não só para o seu bem-estar, mas também para a sua saúde. Porque quando a gente fala de trabalhar com iluminação natural, a gente está falando que esse ambiente vai ter mais luminosidade, mais claridade, evitando assim que seu espaço tenha ali a presença de fungos, que tenha ali a presença daquele mofo dentro de casa, né, que vai prejudicar e muito a sua saúde. E além do mais, quando você se expõe à luz natural, falando agora pela psicoarquitetura e pela neuroarquitetura, você está ali liberando no seu organismo, no seu corpo, o hormônio da serotonina, que é o hormônio que, além de ser o hormônio ali da felicidade, está muito bem relacionado ao nosso bem-estar. Outro fenômeno que acontece quando a gente se expõe a essa iluminação natural no nosso organismo é que o nosso organismo para de produzir a melatonina, que é o hormônio do sono, do relaxamento. E aí ele começa a produzir o hormônio do cortisol, que nem sempre ali é só um hormônio visto ali como um hormônio ruim do estresse, não. Também é um hormônio que vai te dar aquela disposição, aquele bem-estar para você funcionar bem ali no seu dia a dia. Então, a iluminação natural é muito benéfica, ela está relacionada ao nosso ciclo circadiano, para a gente ter ali uma boa saúde, até mesmo do nosso sono. Então, primeira coisa para ter um ambiente aconchegante é ter essa entrada de iluminação natural. E é lógico que eu sei que quando a gente se expõe demais a essa iluminação natural, pode ser que o ambiente ali vai ficar muito claro e muitas vezes a gente quer ter ali aquele certo acolhimento. E é por isso que a gente também precisa investir nas cortinas. E aqui eu não falo somente daquelas cortinas que tem ali, que escurecem o ambiente, né? Que são as cortinas blackout ou corta-luz, por exemplo. Estou falando de também ter aquela cortina mais leve, mais fluida, mas que também vai controlar essa entrada de luminosidade dentro do espaço. Isso também é importante. Então você pode trabalhar com uma cortina ali, seja num linho, num voal, que são tecidos mais leves, mais fluidos, mas que vão controlar essa luminosidade, promovendo assim aquela sensação de acolhimento. Além disso, tem uma coisa que as cortinas ajudam e muito, que é controlar aquela reverberação do som, dos ruídos. Eu acho que não há nada mais frio, que causa mais solidão na gente do que ter aquele ambiente que fica até ecoando a nossa voz, né? Dá aquela sensação de que você tá sozinho, de que o ambiente tá ali com poucas coisas. E aí você perde totalmente aquela sensação de acolhimento que o seu espaço deveria te proporcionar. Então, quanto maior a quantidade de tecidos, de texturas diferentes dentro do seu espaço, maior vai ser esse controle da reverberação do som. E com isso você consegue ter essa sensação de mais aconchego, de mais acolhimento. E ainda falando dessa parte de tecidos, vale muito a pena você investir também nos tapetes, que além de trazer aí conforto acústico, pensando nessa reverberação do som, também traz conforto térmico. Então, principalmente se você tiver aí na sua casa um piso frio, que são os porcelanatos e as cerâmicas,
vale muito a pena você investir no tapete, porque ele vai te impedir de ter aquele contato direto do seu corpo com o piso mais gelado, né? Mais frio. E aí você tem aquela sensação de acolhimento também. Tem pessoas que gostam muito daquele tapete mais felpudo, né? E com certeza ele promove ali ainda mais aconchego, justamente porque ele é mais fofinho, até mesmo ao toque, para você sentar ali no tapete, brincar um pouco, né, com a sua família, conversar, dar risadas. Realmente, por esse aspecto, ele é bem acolhedor. Mas eu não gosto muito dessa opção, porque aqui vos fala uma arquiteta que tem todos os ites possíveis, principalmente a rinite. Então, para mim, esse tipo de tapete vai acumular muito pó com muita facilidade e não iria funcionar muito bem, pelo menos aqui na minha casa. Mas ainda assim eu não deixo de ter o meu tapete. Aqui na minha sala eu tenho, eu amo esse tapete, é muito confortável da gente às vezes chegar, sentar só nele ao invés de sentar no sofá, ficar ali brincando, igual eu tenho aqui o Tobias, a gente brinca no tapete. Mas eu tenho um tapete ali que não tem pelos, então ele é um tapete liso e você pode investir em tecidos para você que tem aí alergia, pode investir em tecidos antialérgicos. Então, fazer um tapete, por exemplo, 100% nylon, que já vai te ajudar nessa questão. Então, não tem desculpa para não colocar tapete na sua casa aí se você tiver alguma alergia, tá? Tem aí soluções hoje no mercado que vão te proporcionar ter esse aconchego do tapete, principalmente se você tiver um piso frio. Se você tiver o piso quente ali, que são madeiras, pisos vinílicos, ainda assim vale a pena colocar o tapete para você ter ali uma textura diferente dentro do seu espaço, pensando também naquela reverberação dos ruídos. E outra coisa que eu gosto de adicionar em todas as casas que querem ter esse aconchego, esse acolhimento, é móveis ali que sejam bem confortáveis. Como eu disse lá no início, a gente está falando aqui de uma sensação. Você precisa se sentir acolhido, até mesmo ao toque, né? Então, na hora que a gente trabalha com o nosso tato, que é ali um sentido nosso que é bem aflorado, né? A gente consegue ter ali essa sensação de toque quando é confortável, quando não é. A gente precisa investir sim em móveis, em adornos e tudo aquilo que envolver tecidos mais confortáveis. Então, trabalhar, por exemplo, com um sofá que tem ali um tecido de veludo ou até mesmo do linho, né, que é bem gostoso ao toque, até mesmo buclê, se você gostar. Todos esses tecidos já vão te proporcionar essa sensação de acolhimento. E aí, falando nos formatos dos móveis, os móveis mais orgânicos têm esse poder de trazer mais acolhimento porque eles têm aquele formato que parece que abraça o nosso corpo. Então, eu amo esses modelos de poltrona para a sala ou para o quarto, por exemplo, que eles têm ali aquela lateral que parece que está abraçando o seu corpo na hora que você senta, sabe? Então, esses são móveis que dá para você investir. Até mesmo na cabeceira do seu quarto, a cabeceira da cama, tem um modelo que eu acho lindo, incrível mesmo, que eu adoro colocar em projetos, que é um modelo de cabeceira que fica ali fixado direto na sua cama, box, por exemplo. Então ele vem ali, avança um pouquinho para as laterais da sua cama e já te dá aquela sensação de que a cama tá ali te abraçando, né? A cabeceira tá te abraçando. Você se sente mais acolhido. E aí, novamente, pensando nos tecidos, de trabalhar com esses tecidos que são mais confortáveis, o linho, o veludo, e que vão funcionar muito bem em regiões que tem ali o clima ameno ou o clima mais frio. Se você mora numa região que é muito quente, geralmente o tecido de veludo, por exemplo, não vai ser uma boa opção. Então, você pode trabalhar com linho, por exemplo. Até mesmo pensando agora nos adornos mais decorativos, né? Pensar também em trazer mantas, almofadas, isso tanto para o sofá como para uma poltrona, até mesmo para a sua cama posta. Então, quanto mais elementos tiver no seu sofá, na sua cama, na poltrona, na composição como um todo, mais essa sensação de acolhimento vai ser maior e vai ficar mais aflorada aí quando a gente pensa no nosso corpo sentindo esse espaço, né? Então vale muito a pena apostar em mantas, nas peseiras para cama, naquela quantidade de almofadas ali que vai ter tecidos diferentes, né? Aqui falando de almofadas, eu não gosto muito daquela opção de almofada que vem com a capa ali impressa, por exemplo, porque ali não te dá nenhuma sensação ali ao toque, não te causa nada de acolhimento. Então é bom você trabalhar com essas almofadas no linho, no crochê também, que eu acho que fica super bonito e super elegante no espaço, pensando nessas capas. E aí você já vai trabalhando com essas texturas diferentes
até mesmo pensando novamente naquela história de reverberar, né, os ruídos, de ter esse conforto acústico para dentro dos seus ambientes. E uma coisa que eu não falei dos tapetes é que tapete não vale ali só para a sala ou para os quartos, tá? Você pode adicionar tapetes aí no estilo passadeira, por exemplo, no seu banheiro ou até mesmo na sua cozinha, na lavanderia, dá para você ir adicionando. Se até aqui essas dicas estão te ajudando, já quero pedir para você deixar o like. Não esquece de deixar o like, porque isso nos ajuda muito a crescer o nosso canal, a YouTube entender que esse é um conteúdo bom, relevante, com isso ele vai entregando para mais pessoas. E se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder vídeos incríveis como esse. Toda semana a gente tem vídeos novos por aqui com soluções de arquitetura e decoração aí para o seu lar. Agora, uma coisa simples que você pode investir para trazer essa sensação de acolhimento são também em relação às cores. Quando você trabalha com cores, você está falando de trazer essas cores tanto para os mobiliários, como também para os adornos, até mesmo para a cor das paredes que você escolhe, né? Então, quando a sensação que você quer é ter esse ambiente, essa casa mais aconchegante, eu sempre gosto de indicar cores de paletas mais claras, mais neutras ou até mesmo cores de paletas terrosas. Eu sempre falo por aqui que as paletas terrosas têm esse poder de trazer acolhimento porque são tons mais quentes, né? Então, trabalhar ali com o bege, com areia, com marrom, até mesmo com nuances ali do terracota, do laranja, são tons que vão trazer esse acolhimento. Pensando até mesmo na madeira, a madeira é um material aí que vai promover muito acolhimento, muito aconchego para dentro do seu espaço. Por quê? Existem diversas pesquisas e estudos que nos mostram e apontam que quando a gente apenas olha para uma superfície amadeirada, a gente já sente aconchego e já se sente acolhido. Isso porque ele é um material natural, então nos remete muito ao nosso habitat natural, né? A natureza, a gente veio dela e com isso a gente consegue ter essa sensação de aconchego e de acolhimento até mesmo só de ver. Então, imagina se você tocar, por exemplo, né? Então a sensação aumenta ainda mais. Então dá para trabalhar tanto com esse material da madeira mais natural, mas também trazendo as cores para dentro do seu espaço, de forma que elas fiquem harmônicas no todo, na composição do todo, mas que também fique ali promovendo essa sensação de acolhimento, uma vez que você vai estar trabalhando com tons mais claros e neutros e com algumas nuances ali dos terrosos. É lógico que quando a gente fala de cores, a gente não está passando aqui uma receita de bolo. Eu sempre falo que quando a gente fala de cores, existem diversas sensações e percepções e isso vai variar de pessoa para pessoa, isso é normal. Então, para mim, pode ser que os tons terrosos vai trazer acolhimento, mas para uma outra pessoa pode ser que esses tons remetam aí a algo ruim para ela, algo que é talvez um evento traumático na vida dela. Então, esses tons terrosos vão acabar tendo uma sensação completamente diferente para essa outra pessoa. Então, é por isso que é bom se atentar e perceber as cores, os tons que te traz mais aconchego, para você fazer uma escolha mais certa, porque realmente não é uma receita de bolo, é apenas uma dica aqui que no geral pode ser que traga essa sensação de acolhimento para você. Mas se você não gostar dos tons terrosos, por exemplo, uma outra dica que eu gosto de dar é de trabalhar com tons de verde ou de azul, porque esses são tons que também vai nos remeter à natureza, né? Tá muito ligado à planta, à floresta, a mato, né? E o azul, por exemplo, tá muito ligado a coisas que nos trazem bem-estar, como o céu, como o mar, como água limpa. Então isso acaba também nos trazendo essa sensação de acolhimento, de aconchego, porque tá muito ligado à nossa sobrevivência, né? A gente tem ali aquele instinto de olhar para essas cores, para esses elementos e ter aquela segurança a mais, porque são cores que estão ligadas ao nosso senso de sobreviver aqui no mundo. E já que eu falei da natureza, eu não posso deixar de falar das plantas, porque as plantas vão nos proporcionar essa mesma sensação de segurança e de proteção, porque é a natureza dentro da nossa casa. E aqui eu não falo de trazer ali aquela selva para dentro de casa, a não ser que você goste. Se você gosta, vale super a pena, porque as plantas são muito benéficas quando a gente traz para dentro do nosso ambiente, a nível de saúde, bem-estar e até mesmo psicológico. Mas,
Se você não tem ali aquele costume de cuidar, talvez não tenha até muito tempo para isso, vale a pena você trazer em pontos específicos dos seus ambientes plantas que sejam compatíveis, né, com o ambiente. E eu falo muito sobre esse aspecto das plantas lá no meu Instagram. Então, se você não me segue ainda nas redes sociais, começa a me seguir, vem me dar um oi, porque por lá eu consigo te dar dicas diárias de arquitetura e decoração aí para sua casa. Inclusive, quando a gente fala de plantas, eu não era uma pessoa que tinha esse costume, eu não cresci numa casa que tinha plantas, então com isso eu sempre achei que eu não saberia cuidar, mas depois que eu entendi a importância, né, que traz e o impacto das plantas dentro da nossa casa para o nosso corpo mesmo e para essa sensação de acolhimento, eu comecei a implantar, né, esses elementos dentro dos meus ambientes e realmente faz uma diferença enorme. Então, vale muito a pena, siga bem essa dica, porque o impacto vai ser notável aí na sua sensação de bem-estar e de aconchego. Lá no início, a gente te falou da iluminação natural, né? Que ia trazer ali mais bem-estar e mais aconchego para dentro do seu ambiente. Mas a gente sabe que a iluminação natural chega uma hora que ela vai embora e já começa a anoitecer. E aí a gente precisa fazer o uso da iluminação artificial, né? E aí, quando a gente fala de iluminação artificial, pensando numa casa aconchegante, o ideal é que você trabalhe com uma iluminação que seja ali mais amarelada. E quando você for comprar ali a sua lâmpada, a sua fita de LED, o objeto que vai ali iluminar, você precisa analisar a temperatura de cor dessa lâmpada. E aí eu sempre gosto de indicar que você escolha aí a temperatura de cor em torno de 2.700 kelvins ou 3.000 kelvins, que são temperaturas de cor que vão proporcionar essa iluminação mais amarelada. Depois disso, essa iluminação vai ficando mais neutra, mais branca, mais azulada, e aí não é o ideal de você trabalhar dentro da sua casa. Por quê? Esse tipo de iluminação mais branca, mais azulada, ela vai remeter muito à iluminação do meio-dia. E o meio-dia, eu sempre falo isso por aqui, que quando você está ali no meio-dia com aquela luz solar bem alta, bem clara ali na sua rotina, no seu dia a dia, é o horário que você vai estar mais ativo, né? Então, seu organismo vai estar em atividade, você vai estar trabalhando, estudando, está na correria. Então, quando você traz essa iluminação branca do meio-dia para dentro da sua casa durante a noite, ali 8 horas da noite, é como se o seu organismo, o seu cérebro estivesse recebendo estímulos e dizendo para o seu organismo que ainda é meio-dia. Então, com isso, o seu organismo não para de trabalhar e você não consegue ter essa sensação de relaxamento e de acolhimento que sua casa deveria te proporcionar. Isso afeta até mesmo o seu sono e, em casos mais graves, vai te causar até mesmo insônia crônica, justamente por causa dessa luz artificial. E aí, o ideal é você trabalhar com essa iluminação mais amarelada, porque ela remete muito à iluminação natural quando está amanhecendo ou entardecendo, então no nascer e no pôr do sol, que a luz fica bem amarelada, sabe? Aquela iluminação golden hour que o pessoal gosta de tirar foto, que traz ali aquela nuance a mais, até mesmo para os objetos, né? Fica bem bonita, mas é uma iluminação que vai estar ali diretamente ligada à nossa produção de melatonina. Então, nosso organismo, diante dessa iluminação mais amarelada, começa a produzir mais o hormônio da melatonina, que é o hormônio do sono e do relaxamento. E aí começa a cessar a produção do hormônio do cortisol, que é esse hormônio que vai te dar mais energia. Então você precisa ter essa saúde do seu ciclo circadiano em constante equilíbrio para que isso não venha desencadear outras coisas relacionadas tanto ao seu psicológico como também à sua saúde física. Por fim, eu quis trazer para você uma dica poderosa para proporcionar aconchego para dentro da sua casa. Quando a gente fala de aconchego, a gente está falando de ter uma sensação. Então, o seu corpo está diretamente ligado a esse espaço, recebendo estímulos em todo o tempo, e esses estímulos vão estar ali te causando alguma sensação. E aí, um sentido poderoso que a gente tem para promover aconchego e acolhimento é o olfato. Então, trabalhar com vários cheiros ali na sua casa e cheiros que tenham a ver ali com a sua identidade, que te despertem memórias afetivas,
vai trazer esse aconchego e esse acolhimento, porque vai te trazer aquela sensação de pertencimento, que você pertence ao seu ambiente, à sua casa. Então, trabalhar ali com aromatizadores, com águas perfumadas, até mesmo com as velas aromáticas, né? Então, a vela, além de estar soltando ali um cheirinho que vai te agradar, que vai trazer estímulos positivos ali e te trazer memórias afetivas, ela também tem ali o elemento fogo, né? E o elemento fogo já é um elemento quente, que traz segurança, que traz proteção. E com isso, você já consegue ter essa sensação de aconchego, de acolhimento. Eu falo que até mesmo quando você está ali cozinhando, que chegam as pessoas da sua família, que tem sempre na sua cozinha aquele cheirinho de comida fresquinha, de ervas, né, de tempero gostoso, você já está proporcionando não só para você, mas também para quem está ao seu redor, ali na sua família, essa sensação de aconchego, né? Porque o olfato é uma sensação poderosa e é um sentido poderoso para te trazer essas memórias afetivas. E quanto mais afetividade você tiver no seu espaço, mais aconchego e acolhimento você vai sentir. Isso vale até mesmo para você trazer ali, pensando agora no visual, quadros, fotografias, porta-retratos, quadros que tenham ali lugares que vocês já visitaram como família, como casal. Isso tudo já vai despertando memórias afetivas, traz essa sensação de pertencimento para dentro do seu espaço e com isso você se sente mais acolhido dentro desse ambiente e com certeza vai ter uma casa super aconchegante. Por essas dicas, você já percebeu que não precisa investir tanto assim como você imaginava para ter essa casa bem aconchegante, né? A gente fez apenas ali alguns elementos que você consequentemente já teria na sua casa, mas agora você vai pensar ele de forma mais estratégica, trazendo até mesmo os adornos que são fáceis aí para trazer na decoração. A decoração como um todo tem um poder muito grande de te trazer estímulos de pertencimento, então vale muito a pena investir nessa casa mais aconchegante. E depois que você conheceu todas essas dicas, me conta aqui nos comentários qual delas você mais gostou que você já vai aplicar aí na sua casa. E já que a gente falou de casa mais aconchegante, já vou deixar essas outras duas sugestões de vídeo que eu tenho certeza que também podem te ajudar. Beijo!